O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a Nanã Buruquê. Salve Nanã, salve sua sabedoria, salve seu poder de cura. Nanã, nos auxilie com sua vassourinha a limparmos e purificarmos nossos corações e consciências, afastando as energias negativas, auxiliando na transformação e cura de nossos desequilíbrios emocionais e morais, que podem se manifestar no nosso corpo físico na forma de doenças. Nanã, nos ajude a sermos verdadeiros, colocando para fora as angústias, aflições e sombras que estão em nosso íntimo, para que possam ser tratadas e purificadas através de sua caridade e poder de cura. Nanã, nos dê força para enfrentarmos os desafios, paciência para superarmos os obstáculos e sabedoria para compreender os ciclos da vida. Nanã, que sua sabedoria ancestral nos guie com as virtudes da humildade, simplicidade e discernimento, para que nossos caminhos sejam protegidos e nossas vidas sejam iluminadas. Nanã, Senhora das Senhoras, pedimos sua bênção e proteção, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, estamos aqui perante vós. Agradecemos por tudo que recebemos da vossa misericórdia e compaixão. Saudamos a Jesus, nosso Mestre amado. Saudamos ao Pai Oxalá. Saudamos a Xangô, orixá regente desta casa. Saudamos a Iemanjá, a Mamãe Oxum. Saudamos a Obaluaê. Saudamos a todos os orixás. Saudamos a São Miguel Arcanjo. Saudamos ao nosso Pai Tupinambá. Pedimos no mês de Nanã que suas energias de limpeza e purificação possam atuar em nosso falar, ouvir, olhar, pensar e agir. Pedimos pela paz no mundo, pela paz entre nações, entre governantes e governados, pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares, junto aos nossos familiares e dentro de nós. Pedimos pelos idosos do mundo, que eles sempre possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por todos aqueles que estão em seus leitos de prova e expiação. Pedimos pelas crianças do mundo, principalmente por aquelas que estão envolvidas pelas guerras, pelo desrespeito, pelas crianças que perderam seus pais, seus lares, que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus lares e familiares. Pedimos por todos que de alguma forma auxiliem a creche Santa Clara e auxiliem a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais.
Pedimos por todos os nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados na caixinha de pedido. Pedimos por toda a humanidade, que a força do amor, do bem, da fé, da esperança estejam sempre em nossos corações. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, a cura do epilético. Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 18. E chegando eles à multidão, veio a ele um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, porque é lunático e sofre horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Eu o trouxe a teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Respondendo, pois, Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu-o, e o espírito desencarnado saiu dele, e desde aquela hora ficou curado o menino. Nas últimas curvas da descida, já deve Jesus ter percebido a pequena aglomeração no sopé. Além dos 9 discípulos que não haviam subido a montanha, aguardavam numerosas outras pessoas. Dirige-se o mestre não a seus discípulos, mas aos escribas que viu ali presentes, porque os discípulos estavam tão cabisbaixos e confusos que davam a impressão de terem sido derrotados. Já haviam expulsado outros obsessores, sentindo-se alegres com os resultados. Porém, não conseguiam descobrir por que não dominaram a este. Diante da falha, na primeira tentativa, a dúvida cresceu. Diminuiu-lhes a fé sobre suas possibilidades. Daí ao fracasso foi um passo. Os escribas devem ter aproveitado para menosprezar os 9 e, através deles, o próprio Jesus. Quem falou foi um da multidão, que explicou a situação. Trouxera seu filho que estava possuído por um espírito obsessor mudo. Mais tarde, Jesus esclareceu que também era surdo. Dizia-se lunático ou epilético, porque as crises violentas geralmente coincidiam com a lua nova. Era a crença antiga que a epilepsia era provocada pela incorporação de um obsessor. Hoje, com o conhecimento trazido pelo Espiritismo, sabemos com segurança que, com exceção de pequena percentagem de alguns casos, todo o grande volume restante é realmente isso, a ação de um obsessor. Jesus, depois de repreender os presentes pela falta de fé, pede que o garoto lhe seja trazido. Jesus, ele não se afoba. Pergunta dos antecedentes: em que época iniciara a obsessão? O pai informa que o fato ocorria desde a infância e roga a Jesus que se compadeça. Porém, com o fracasso ali dos discípulos, a dúvida se instalara em seu íntimo, e ele diz com sinceridade: se podes alguma coisa. O pai humilde reconhece que ele crê no poder de Jesus, mas também confessa que sua fé não é das maiores, pois que ajude sua falta de fé, realizando a cura de seu filho. Jesus ordena com autoridade que o espírito ele se retire e não volte mais a importunar o menino. A obediência foi imediata, mas não devido às palavras de Jesus, e sim ao poder magnético altíssimo, cujo impacto vibratório o espírito já havia sentido. O desligamento foi feito e o menino teve outra convulsão e caiu ao chão. O povo murmurava entre si: morreu. O mestre não dá ouvidos.
abaixa-se, segura a mão do menino e o desperta. Com toda a naturalidade ele se levanta e Jesus o restitui sadia a seu pai. Comentários esotéricos. O Espírito regressa de seu unificador com Cristo interno, descendo do monte, da sublimidade para a planície corriqueira do cenário material. O intelecto, dividido pela dúvida, discípulos versus escribas, raciocina inseguro entre a crença e a negação, não conseguindo dominar as emoções. O intelecto, embora não amadurecido e ainda vacila em sua fé, já aprendeu que a prece é o poder mais eficiente de ajudar a criatura em qualquer circunstância. Por isso, ao perceber que o seu filho único está sofrendo os embates das paixões, decide ir buscar socorro para libertá-lo das garras monstruosas e tortuantes dos vícios. Verificamos que o impacto emocional é realmente surdo. A voz interior da consciência e mais ainda a própria vontade quando desligada do espírito. Ser mudo é característica daquele que não fala, que não avisa, quando levado ao abismo dos fracassos, muitas vezes intempestivamente. O pedido do pai, do menino, para que sua fé seja ajudada, reflete a posição certa dos que no embate violento e torturante das paixões sabem ser humildes e reconhecem suas fraquezas e gritam por socorro. A solicitação dessa ajuda espiritual jamais fica sem resposta por parte das ondas espirituais de energia superior. Basta sintonizar com elas para recebê-las, pois estão permanentemente espalhando suas bênçãos em abundância. Bom, então nós estamos aqui neste evangelho, que ele pode ser dividido em alguns pontos. O Cristo subiu ao monte para a sua oração, e ao sopé ficou os discípulos com a multidão. Na multidão, um pai pede que seu filho, que é epilético, seja curado. Os discípulos já haviam curado de outros obsessores, mas perante aquele, eles não o conseguiram. O que aconteceu com os discípulos? Eles se desequilibram emocionalmente. Então eles perdem a firmeza na sua fé e não conseguem realmente realizar aquilo que eles tinham sido preparados por Jesus para realizar. Então esse aqui é o primeiro ponto. Isso acontece conosco no dia a dia. Nós avançamos, nós firmamos a nossa fé, nós firmamos a nossa determinação, nós firmamos os nossos objetivos, mas acontece alguma coisa inesperada, as nossas emoções nos descontrolam, e nós que demos 3, 4, 5 passos à frente, voltamos muitas vezes a estaca zero, porque nós não conseguimos naquele momento nos controlar, nos ligar com o poder divino e manter a nossa determinação e a nossa fé. Isso é uma coisa fácil? Não. Isso é um trabalho que é constante, que é um trabalho que é diário, é um trabalho que requer o nosso esforço. E neste evangelho, ele destaca um porém, que é importante que neste momento, você que sabe, nós que sabemos que a nossa é vacilante ainda, é importante que nós façamos a nossa prece, a nossa oração. Então, se nós estamos aqui, estamos fortalecidos, e amanhã ou depois nós vamos enfrentar um momento difícil,
Nós, antes de deixarmos nos dominar pelas emoções, nós precisamos exercer a nossa oração, para que nós possamos nos ligar com essa força que o Evangelho diz que está sempre à nossa disposição, com esse poder magnético que o Cristo, que já é totalmente luz no seu Cristo interno, ele coloca a todos os momentos à nossa disposição. Essas correntes, elas passam constantemente em nossas vidas, em nosso planeta. Essas correntes estão aqui neste momento, junto a nós. Mas nós precisamos nos resguardar. E a maneira de nos resguardar é essa. É nós, quando sentirmos que nós vamos balançar, nós nos atermos e nos firmarmos na nossa oração. E nós estamos na casa aqui de Xangô. Nós estamos na casa aqui da justiça divina. E nós temos a certeza que a justiça divina não nos desampara, não nos larga. Então, se nós temos essa certeza, nós precisamos exercê-la através da força da oração e também através da força do próprio Evangelho. Agora nós vamos a outro ponto. Esse menino, ele era epilético, ele era surdo. E depois Jesus declara que ele era também mudo. Bom, o que esse Evangelho nos traz de reflexão? Surdo e mudo é só aquele que fisicamente não tem esses sentidos? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos aqui dentro dessa casa. Estamos aqui dentro desse Evangelho. Precisamos abrir os nossos ouvidos ao que é lido aqui. Precisamos abrir a nossa percepção para tudo que é colocado aqui, para que essas energias da Boa Nova possam penetrar os nossos ouvidos. Se nós não fazemos isso, nós fisicamente não somos surdos, mas de certa maneira, espiritualmente, nós estamos sendo surdos à mensagem que chega até para nós. E aí tem um outro problema. Se essa mensagem ela não entra pelo nosso ouvido, ela não chega ao nosso coração. E nós sabemos que a nossa boca fala do nosso coração. Então, como essas palavras, nós somos surdos a essas palavras, elas não chegam ao nosso coração, nós também seremos mudos a essa palavra. Ou seja, se nós não inserirmos através dos nossos sentidos, da nossa audição, a boa nova, nós não poderemos transmitir essa boa nova. E aí fica difícil de nós cumprirmos uma das premissas, que nós sejamos um elemento da sua paz, Senhor. Porque para nós termos a paz, nós precisamos ter as boas palavras. Para nós termos as boas palavras, nós temos que incorporá-las através de nossos sentidos. O sentido que incorpora as palavras são a audição. O sentido que fala as palavras é a nossa fala, né? É a nossa capacidade de expressão. Então, vocês imaginem, quando nós percebemos esse Evangelho, que angústia e ansiedade esse menino ele estava passando, porque ele não podia se comunicar. E vocês imaginem a angústia e a ansiedade que o nosso espírito também ele passa, porque ele está aqui. Nós não queremos interagir, então nós não vamos poder ouvir, nós não vamos poder falar, e o nosso espírito também ele se angustia. Então, é por isso que os nossos evangelhos aqui,
Eles falam sempre da reforma íntima, da transformação. Porque aquele que quer ouvir, ele começa a se transformar. Ele começa a se renovar. Ele começa a fazer brilhar a luz do seu Cristo interno. Bom, vamos mais além. Uma outra coisa que é chamado a atenção aqui é que Jesus, ele não curou o menino propriamente apenas, vamos dizer assim, pela sua palavra. Ele curou o menino pelo seu poder magnético, altíssimo, que é consequência da sua elevação espiritual, que é consequência do seu encontro total com seu Cristo interno. Porque nós não podemos esquecer que Jesus é o Cristo manifestado como encarnado. Então ele, quando diz que ele e o Pai são um só, ele está abrindo o caminho para nós, junto a ele, sermos também um só com o Pai. Então, se essas ondas magnéticas, se essas ondas espirituais que trazem a força da cura, da esperança, da saúde, da harmonia, da paz e do bem-estar estão aqui, olha o que ele diz. A solicitação dessa ajuda espiritual jamais fica sem resposta por parte das ondas espirituais da energia superior, porque essas ondas estão sempre presentes aqui, estão sempre presentes em nossos lares, nos nossos familiares, estão sempre presentes nas nossas vidas, estão presentes em qualquer lugar que nós estejamos lá. Mas ele faz um complemento. Basta sintonizar com elas para recebê-las, pois estão permanentemente espalhando suas bênçãos em abundância. Então essa sintonia, ela está fortemente ligada a quê? A nossa fé. A fé, ela não é uma coisa simplesmente religiosa, não. Ela é uma coisa que faz parte do nosso espírito. A fé é uma energia que nos conecta. Da mesma maneira que uma usina, ela manda a luz chegar aqui, a nossa fé, ela está ligada a essa usina. E essa usina é o nosso Cristo. É o poder crístico que emana com toda a sua força espiritual sobre o nosso planeta. Mas para isso, nós temos que fazer o quê? Fazer a ligação da nossa tomada, acender o nosso interruptor. E aonde isso está? Na nossa fé, na nossa vontade de se transformar, na nossa vontade de evoluir, na nossa vontade de cumprir as bem-aventuranças que a nossa irmã, outro dia, fez esse evangelho aqui na mesa. Quais são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são a simplicidade, é a humildade, é a mansidão, é nós aceitarmos o que nós somos e aprendermos a aceitarmos o que o outro é. E nós vemos aqui nesse quadro que quando o Pai ele se entrega, a força do Cristo, ele realiza a cura ali do menino. Tanto é que em outros evangelhos, o Cristo ele complementa, Jesus ele complementa. A tua fé, ela te salvou. Ele não diz que eu te salvei. Ele diz que a tua fé te salvou. Por que ele diz isso? Porque através da nossa fé, ele pode agir. Mas se nós não temos essa fé dentro de nós, como é que a espiritualidade, que os nossos guias, ou anjos da guarda, ou o nome que nós quisermos dar, que estão sempre lutando por nós, eles podem se manifestar? E nós não podemos esquecer uma outra coisa, que essa é uma das nossas encarnações. Nós estamos vindo de várias outras encarnações. E para finalizar, nós temos a questão
do obsessor aqui. Então nós precisamos compreender que todos nós temos as nossas questões, sim. Todos nós temos que enfrentar no nosso dia a dia as nossas questões desta vida e de outras vidas. Só que acontece uma coisa: quando nós praticamos a fé, nós praticamos a oração, nós praticamos a nossa reforma íntima, o nosso campo vibratório, ele se expande. E o obsessor não consegue mais encostar aqui. E o obsessor, ele vai pensar: por que eu não consigo mais chegar até ele? Ele vai refletir. E nesse momento, ele não vai refletir só a espiritualidade, porque ele também tem aquele que zela ali por ele. Vai chegar perto dele e vai começar a esclarecê-lo. E vai começar a levá-los para outro local, onde eles também vão começar o seu caminho de reforma íntima e de evolução. Logicamente, aqueles que são renitentes, eles vão ter outro encaminhamento, mas também eles entrarão da evolução. E quem liberta a si, ajuda a libertar esses irmãos, ajuda a libertar os seus lares, os seus familiares e muitas vezes os seus próprios ancestrais. Então, nós que temos essa oportunidade de estarmos aqui, precisamos exercer esse poder que nos foi entregue, o poder da fé, da renovação, e precisamos dar conta de nós mesmos. Então, com essas energias aqui, nós vamos elevar o nosso pensamento, nós vamos nos preparar para o nosso passe, para que nós possamos receber tudo aquilo que nós estamos precisando. Pedimos forças para o passe, esse passe que cura, que equilibra, que transforma as energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição. Senhor, dá-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.